Pessoal, estarei dando continuidade à minha apresentação e eu quero mostrar aqui para vocês, não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, algumas obras da Ana Maria Machado. Aqui tem a Menina Bonita do Laço de Fita, que eu apresentei, né, o livro para vocês. Palavras, Palavrinhas e Palavrões, Gente Bem Diferente, Severino Faz Chover, que é a obra que eu vou falar um pouquinho dela para vocês daqui a pouco. História Meio ao Contrário, De Carta em Carta. Bisabia Bisabel, que a minha colega falou, a Stephanie. E Bento que Bento é o Frade. Essas duas histórias eu li na minha infância. Bento que Bento é o Frade e Bisabia Bisabel. E tem outra aqui, que é No Mar e no Luar, Tartaruga Quer o Mar. Tá certo? Agora eu vou falar aqui um pouquinho dessa obra. Severino Faz Chover. Era uma vez um menino chamado Severino. Ele não tinha nada demais. Ele era um menino como muitos outros, magrinho, levado, moreno. Olha aqui o Severino. Você conhece alguém parecido? Tinha olhos pretos, grandes e arregalados. Ele era parecido com porções de meninos que a gente conhece, não é verdade? E assim, a história conta que a terra de Severino era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É porque lá nunca chovia. Você conhece algum lugar que é difícil chover? Por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas, nem flores, nem aquelas frutas gostosas que a gente come. Tava tudo seco, o riozinho tava seco. E as pessoas iam ficando tristes porque não chovia, né? E nós precisamos da chuva, porque muitas pessoas moram em sítios, né? Em cidadezinhas pequenas e precisam, né? De plantar e obter o seu alimento. Mas Severino ele não ficava triste. O que eu mais achei interessante nessa história é que Severino ele não ficava triste diante dessa situação lastimável, né? Ele era alegre e ele tinha várias ideias. Não era porque lá não chovia que Severino ia parar no tempo, ia parar a vida, não. Ele procurou maneiras para que a chuva viesse e todas as pessoas que moravam ali, naquele lugar, se alegrassem com ele, né? E não ficassem mais tristes. Ele cismou que ia fazer chover. Imagina aí, um menino cismar que ia fazer chover para alegrar toda a sua vizinhança, todo aquele lugar onde ele morava. E ele fez uma pergunta ao pai: Papai, como é que chove? E o pai começou a falar que as nuvens guardam uma espécie de aguinha que um dia cai a chuva, mas não sabia como é que isso acontece. Então Severino viu umas nuvens lá no céu e teve a ideia de falar com elas para chover. Olha a inocência de uma criança, né? De um menino. E ele começou a cantar. Chove, chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Mas não choveu. Aquilo que ele fez, aquela música cantada com muito amor, né? Na alma de uma criança, de dentro para fora,
ela não fez efeito algum. E ele achou que era porque as nuvens estavam muito altas que não podiam ouvir. E chamou todas as crianças. E eles cantaram: tomara que chova 3 dias sem parar. Oi! Mas não choveu. Ele resolveu mandar carta para as nuvens. Mas ele não sabia escrever, Severino. Nem os amigos dele. Fizeram então uma porção de desenhos para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com as plantas e os bichos bem felizes. Olha isso. Severino, juntamente com seus amiguinhos. E os desenhos já estavam prontos e era preciso entregar. E as crianças começaram a jogar papéis por cima, para cima, para o vento. Mas o vento não deixava que eles subissem e todos caíam logo. Todas as tentativas de Severino, juntamente com os seus amiguinhos, com as outras crianças, foram frustradas. E, dando continuidade, ele teve uma ideia. Ele resolveu fazer uma pipa. E porque uns chamam de arraia, né? Outros chamam de papagaio, outros chamam de pandorga. Mas todos sabem que ela vai alto no céu. E o menino, dono dela, ficou aqui embaixo, segurando uma linha comprida amarrada na pipa que sobe e brinca no céu. Quando a pipa ficou pronta, os meninos enfiaram os desenhos na linha. Os desenhos foram subindo, mas não chegaram até as nuvens. Então ele teve uma ideia, Severino. Ele amarrou os desenhos na perninha de um pombo-correio e o pombo subiu e sumiu lá em cima, nas nuvens. Depois ele desceu sem os desenhos dos meninos. As nuvens devem ter gostado porque de repente começou a chover. Olha que lindo, olha isso. No começo foi bem devagarinho, sabe? Quando começa a chover, né? Bem devagarinho. Um pingo aqui, outro pingo ali. E todo mundo sentia aquele cheirinho. Sabe esse cheirinho que você sente de chuva? De terra molhada? Depois foi aumentando. Caía água, que era uma beleza. A água formou poças e riozinhos, onde os meninos soltavam barquinhos de papel. As crianças ficaram molhadas e foram para dentro de casa. Que coisa linda, né? Todo mundo ficou muito contente. As pessoas ficaram contentes com tamanha graciosidade, né? Que era ter a chuva, que era chover. Mas ninguém estava tão contente como Severino. Severino estava radiante, com tamanha felicidade. Porque ele sabia que a chuva era uma surpresa dele. Iniciativa dele, um presente das crianças para todo mundo. Muitas pessoas não valorizam as crianças, né? Mas uma atitude de uma criança, juntamente com outras, fez toda a diferença. A vontade, né, de que ele tinha, o Severino, de chover, fez com que a chuva realmente viesse. E aqui, para finalizar, diz que todas as crianças achavam que foi Severino que fez chover. Eu também acho. E talvez até você. Pessoal, quando eu terminei de ler essa história, eu disse assim, não, foi Severino. Foi através de Severino. E como eu falei, a Ana Maria Machado, a sua linguagem simples, clara, faz com que a nossa imaginação comece a fluir. E aqui, quando eu estava lendo essa história, é como se eu estivesse olhando para Severino, vendo o que Severino estava fazendo, deixei a minha imaginação fluir.
E no final diz, realmente foi Severino. E eu sei que você também pensa assim, através de uma atitude de uma criança juntamente com outras crianças. E eu acho muito interessante que Severino, ele não ficava triste. Ele via todo mundo triste, mas ele acreditava que ia acontecer, que ia chover. Então, eu quero dizer para você que mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis para você no momento, acredite, confie, tenha uma atitude, porque Ana Maria Machado quis trazer nessa obra isso para mim. Eu acho que ela quis trazer isso, essa valorização das nossas crianças, nós devemos valorizar. Muitas das vezes nós olhamos para uma criança e vemos ela como, não, é uma criancinha, entendeu? Ah, é uma criança. É como se não fosse ninguém, como se não fosse nada. Mas uma criança é uma criança. Mas não é porque ela é uma criança que ela vai ser desvalorizada. Tá certo? Então foi isso que eu, quando eu estava lendo, eu pude perceber nessa obra de Ana Maria Machado.